E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? E vamos lá para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero trazer uma estratégia extremamente avançada. Então para o pessoal que está começando, assiste o vídeo para começar a entender, mas eu sugiro que não comece com esse tipo de estratégia, tá? A gente tem vários vídeos aí no canal aí mostrando estratégias mais simples para quem está iniciando, mas essa daqui é uma estratégia bem avançada e que eu espero que vocês gostem aqui do conteúdo, tá bom? Então sem muita enrolação, vamos lá. Galera, a ideia do vídeo de hoje é a gente falar sobre a JLP. E o que é o JLP? O JLP, o significado dele é Jupyter Liquidity Provider, ou seja, é o token que é utilizado pela Jupyter, que é essa corretora que está aqui na tela para vocês, para gerar toda a liquidez dos perpétuos dele. Ou seja, aqui dentro dessa corretora, tá vendo aqui? A gente está numa corretora da Jupyter. Aqui em cima tem os perpétuos, tá? O que são os perpétuos? É quando a gente quer entrar em uma entrada de forma alavancada. Então, por exemplo, eu acredito que a Solana vai subir, então eu vou lá, crio uma posição alavancada lá 100x e qualquer subidinha que ela der ali, você já ganha um grande dinheiro. Só que se ela cair, você é liquidado e perde tudo aquilo que você colocou. Isso é uma estratégia que ela é bem avançada e muitos investidores eles mexem com essa questão do perpétuo. Eu tenho bots trabalhando com isso, tem até um vídeo aqui, da Pinox, onde eu mostro um pouquinho de um conteúdo desse formato, trabalhando de forma alavancada, mas aqui o que a gente quer trabalhar é com o ativo JLP, tá? O JLP é a contrapartida de todas as entradas do Perpetual na Jupyter, ou seja, todo mundo que faz aqui as suas apostas, faz seus investimentos aqui dizendo, ó, o token vai subir. A Jupyter, ela precisa dessa liquidez, ou seja, se o cara colocou lá que acredita que a Solana vai subir, então eu coloco lá 100x que a Solana vai subir. E se ela realmente subir, a Jupyter precisa pagar para essa pessoa porque realmente ela acertou o trade dela ali e ela tem que ter o lucro dela. Então quem vai prover essa liquidez é o ativo JLP. Só que quando o trader perde em contrapartida, a Jupyter ganha o lucro desse trade. Então, se o cara acerta, ele ganha. Se o cara perde, a Jupyter ganha. E a gente sabe que, historicamente, o número de pessoas que ganham sempre está abaixo ali dos 95%. Então, sabe aquele negócio de a casa sempre ganha? É esse cenário aqui. A casa sempre ganha. A longo prazo, a Jupyter sempre vai ganhar de quem está concorrendo contra ela. E a gente ali, a gente como investidor, a gente quer fazer parte desse lado. Já que eu não posso criar aqui uma corretora como a Jupyter, eu quero fazer parte desse processo. E como que a gente consegue fazer parte desse processo? Investindo no token JLP. Então, como eu expliquei para vocês, o JLP é o token que gera liquidez lá para a Jupyter em questão dos perpétuos. Ele foi iniciado, ele é um token relativamente recente. Tá vendo que ele iniciou lá dia 26 de julho de 2024, ou seja, tem apenas um ano aí que esse token foi lançado. E aí ele andou aqui um pouquinho lateral, daqui a pouco ele deu uma rampada. E aí o mercado caiu e a gente viveu toda essa queda. Eu aproveitei e fui comprando aqui JLP e agora ele disparou de novo. E a gente vê que ele já está lá nos 5 dólares. Ele começou ali 3 dólares e pouquinho, então ele já quase deu 100% aqui. E é legal que se vocês analisarem, é uma escadinha, tá? Ele vai subindo, teve correção de mercado, ele voltou a subir, pode ser que daqui a pouco tenha outra correção de mercado, ele vai voltar a subir. Por que que ele sempre vai subir a longo prazo? Porque ele está gerando lucro, como ele é a contrapartida ali da corretora, ele está sempre gerando lucro. E o que que ele faz com esse lucro? Como que nós podemos fazer parte? Como nós, investidores de JLP, ganhamos uma parte desse lucro? O JLP nada mais é que uma carteira, tá? Que é essa pool aqui, onde ele vai investir, ó, 47% em Solana, 8% em Ethereum, 13% em Bitcoin, 32% em USDC e às vezes tem alguma merrequinha aqui em USDT. Mas o que é interessante então vocês entenderem? Que todo o lucro, toda a contrapartida que ele ganha lá na corretora da Jupyter, ele pega o lucro dele e vai aportando nesses ativos. E essa carteira aqui, ela é extremamente viva, tá? Ela vai mudando ali o tempo todo. Por quê? Ele vai gerando ali a liquidez, então ele pega o ativo, ele coloca, daqui a pouco ele tira. Enfim, então ele vai gerando aqui uma carteira bem ativa, ela vai mudando o tempo todo. E basicamente, qual que é o valor do JLP? É o somatório de todos os tokens que ele já comprou, que ele já ganhou ali de lucro, dividido pelo supply.
O supply tem um sistema de queima ali, eu não vou entrar tanto no detalhe agora, mas ele também vai mudando aqui a quantidade de JLP, vai depender realmente do quanto que está sendo necessário ali de liquidez, mas ele vai mudando. E basicamente para você chegar no valor do JLP é o somatório de todos os tokens dividido pelo supply desse token, e com isso você tem aqui o valor do JLP. Então eu gosto muito desse token, e até para vocês verem que eu falei que eu participo bastante, ó, eu tenho aqui 569 dólares em JLP, tá? Então aqui eu comprei ele já tem um bom tempo e ele já está valorizando bastante. Aqui eu já estou tendo ganho, comprei lá nos 3,70, agora ele está lá em 5, então aqui a gente está tendo um lucro bem legal. E eu mexo também aqui na questão do multiply. O multiply é quando a gente trabalha um pouquinho alavancado. Então aqui, por exemplo, eu tenho essa entrada aqui, o meu multiply é 1.5, então eu estou 1.5x alavancado na JLP. Por que que eu quis criar dessa forma alavancada? Porque a longo prazo o JLP só vai subindo e é uma escadinha, então eu acredito que sim, vale a pena você estar entrado aqui um pouquinho alavancado. Eu coloquei só 1.5 porque o mercado cai, tem grandes correções, a gente viveu isso alguns meses atrás, e aí eu não quero ser liquidado, porque sempre que você está alavancado você pode ser liquidado, então eu coloquei uma alavancagem bem baixinha aqui, mas olha que legal, eu investi aqui nessa carteira, só para vocês verem, ó, eu coloquei aqui 470 dólares, certo? Coloquei mais 183 dólares, coloquei mais $1 e coloquei mais 198 dólares, certo? Aí eu tirei, tá vendo aqui, ó, decrease, aqui tava os increase, aqui decrease. Eu tirei 30 dólares. Por que que eu tirei 30 dólares? Para criar aquela pool de liquidez que a gente fez um vídeo anterior lá, mostrando sobre o Bitcoin. E agora eu tenho 1.143. A gente tira aqui 1.143, a gente está falando de 320 dólares de lucro, tá? Então a gente já teve 320 dólares de lucro. E quando que eu comecei essa posição? Lá em fevereiro. Então se a gente pega lá o JLP em fevereiro, a gente estava aqui, ó, tá vendo? Eu fui comprando conforme ele foi caindo aqui. E eu comprei bastante nesse 3,70, 3,80 aqui, bem nessa região. E agora eu já surfei toda essa subida. E aí, aproveitando essa subida, ele já me gerou 320 dólares de lucro, tá bom? Então, uma operação bem legal. Mas o que que é interessante aqui? Eu quero continuar acumulando JLP. Já que é um token que eu acredito, por que que eu acredito? Porque basicamente, meu, é uma corretora que precisa ter lucro para existir e ela vai ter lucro para existir e eu quero fazer parte desse lucro. Então eu acredito sim que o JLP é uma cripto que vale muito a pena eu estar investindo nela, tá? Então, como vocês podem ver, eu já tenho um valor aqui considerável, são quase 2 mil dólares investido em JLP. E o que que eu quero fazer aqui para acumular mais JLP? Eu vou vir aqui na Kamino, lembrando que a Kamino é a plataforma que eu utilizo de lending, então para fazer, colocar garantias e pegar empréstimos no mundo cripto. Eu vou vir aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, JLP, onde eu tenho lá 500 dólares de JLP, e eu vou pegar aqui o empréstimo de dólar com garantia dos meus JLPs. Então, eu vou vir aqui, eu vou pegar aqui mais ou menos 300 dólares emprestado, tá? Vou clicar aqui no Borrow, vou confirmar, então a gente está somando ali 500 dólares, tá? Então tá aqui, ó, os dólares que a gente pegou emprestado. E o que que eu vou fazer? Lembrando que como a gente está pagando aqui 6% ao ano de juros no dólar, é um juros bem ok, bem tranquilo de pagar, então tá valendo a pena pegar emprestado. Você vê que aqui a minha posição, se ela chegar aqui em cima de 84%, eu vou começar a ser liquidado. Então meu LTV está em 50%, normalmente eu pego até 45%, tá subindo um pouquinho, mas como eu vou colocar mais JLP, daqui a pouco eu consigo baixar essa média. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou agora criar uma pool de liquidez com esses meus dólares. Então eu venho aqui na Orca, eu vou criar uma pool de JLP e Sol, tá? Então vocês podem ver que é uma pool bem legal, ela vem lá desde fevereiro, ela andou, subiu um pouquinho, depois devolveu, subiu um pouquinho, mas ela tá mais ou menos desde fevereiro nesse range, me gerando 4,5% ao mês, o que eu acho que tá ótimo, se tratando de dois tokens que eu gosto muito. Então, o que que eu vou fazer? Como eu quero criar aqui uma pool, vamos ver, como eu quero criar aqui uma pool de JLP com Sol, e nós temos aqui na nossa carteira atualmente 367 dólares. Então, vamos tentar gastar esses 367 dólares. Vamos colocar aqui uma Solana, não dá.
0,5 Solanas, também não dá. 0,3 Solanas, dá 300 e pouco. 0,35, não. Então 0,33, 0,34 Solanas, certo? Então a gente vai vir aqui agora lá, novamente aqui na Camino. Aqui agora eu quero trocar para 0,34 Solanas. Então, quanto que eu preciso para 0,34 Solanas? Solanas está $200 mais ou menos, então eu preciso de $80. Vamos ver. 0,40, um pouquinho menos, $70. 0,35, ótimo. Então, vou dar um swap aqui. Perfeito. E agora o restante a gente vai jogar tudo para o quê? Para o JLP. Então, vou por aqui máximo. Eu gosto bastante das taxas da Camino, tá? Então, para fazer essas negociações, eu utilizo bastante. Tá vendo aqui, ó? Dá menos de 7, 8 centavos. Então, vamos trocar aqui. Perfeito. Então, aqui a gente fez as nossas trocas. E agora a gente vai lá na JLP. Opa, desculpa, a gente vai lá na Orca. E aqui a gente vai agora criar a nossa pool. Então, vou colocar aqui máximo. Então, tá vendo? Dá $330 quase. Vamos depositar aqui. Legal, perfeito. Temos nossa pool de liquidez criada aqui dentro desse range que a gente trabalhou, tá? Então, tá aqui, já vai começar a gerar as taxas aqui, ó. Já começou a gerar, na verdade. A nossa pool de Bitcoin aqui, ela saiu um pouquinho do range, né? É que a gente criou no vídeo, o Bitcoin deu uma disparadinha, foi para 121 mil, mas eu ainda não vou mexer em nada, vamos aguardar um pouquinho para ver se o mercado não tem nenhuma correção. Se ele continuar subindo, só vai ficar mais um pouco nessa região, semana que vem a gente traz uma outra pool aqui, acrescentando uma quantidade de dólares aqui, certo? Então, vamos agora só dar uma olhadinha na quantidade que eu fiquei de JLP. A gente ficou com $30 aqui de JLP, de Solana, na verdade, JLP tem só mais $7. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou guardar esse JLP, tá? Então, a gente vai vir aqui para colocar como garantia um pouco mais de JLP para diminuir o nosso risco. Então, a gente vem aqui, ó, portfólio. A gente vem aqui. Vamos dar um supply. A gente vai dar o máximo, vai dar $7. Já cai um pouquinho aqui o nosso risco, tá ótimo. Clicar em confirmar. Tá bom. Então a gente colocou aqui um pouquinho mais de JLP, perfeito. E o que é legal aqui, pessoal? Se o JLP subir muito, ou a Solana subir muito, já que o JLP e Solana estão em uma correlação muito grande, eu vou estar exposto a essa subida também, tanto desse lado quanto desse lado. Então, pagar essa dívida não vai ser um problema, tá? E se caso cair dos dois lados, tá? Aí sim a gente vai precisar tá colocando dinheiro para fazer esse pagamento aqui, tá bom? Mas ótimo que aí eu vou acumulando mais JLP, como a ideia aqui é investir nesse projeto para o longo prazo, tá? Então, como eu mostrei aqui para vocês, o JLP no final é uma escadinha. Eu espero sim que daqui a pouco ele vai ter uma correção aqui, pode vir aqui embaixo, voltar a subir, ou ele pode vir até aqui embaixo, não importa. A gente vai estar acumulando cada vez mais tokens para aproveitar essa carteira que a JLP tem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre o JLP, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!